Esse é um trecho importante do que diz o ministro Luiz Fux, porque ele está comprando a tese dos advogados de defesa de que não houve tempo hábil para que toda a documentação do caso fosse analisada. Ou seja, se ele for pedir vistas, a possibilidade de que isso aconteça agora é real. Vamos ouvir mais um trechinho? Destaquei um trecho. É que para exercer o seu direito à autodefesa, falando por si e de viva voz perante seu julgador, o acusado precisa conhecer plenamente, com a máxima profundidade, todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor. E isso vale para os acusados de ontem e os de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos. Nesse ponto, eu grifo o que vem sendo denominado pela doutrina de data dump ou document dumping, que é a disponibilização tardia desses excetos de dados. Analisei uma jurisprudência da Suprema Corte, no caso Oram Hillary contra Brad, mas eu não tenho esse hábito de pesquisar lá fora nada. Eu acho que nós temos a melhor literatura, temos a melhor música, temos a melhor poesia, temos tudo de melhor, inclusive os acórdãos. E não se trata de novidade no Brasil. Na Justiça Federal, por exemplo, foi objeto de sentença de absolvição sumária. Uma sentença proferida em 2021. Oportunidade em que se ressaltou o cerceamento de defesa. E no texto da decisão está a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o membro do parquê fez acompanhar a inicial acusatória de algo aproximado a 4 terabytes. Aqui são 70 terabytes. A acusação de aproximadamente esse número de terabytes, os quais, malgrado tenha sido instado pelo juiz a fazê-lo, de juntar, jamais especificou, sequer dando condições aos réus até a data de hoje, de analisar o ID, e aqui cita o número. Esse procedimento evidencia um só tempo, abuso do direito de acusar e ausência de justa causa para a acusação. Ação criminal 0001238 44/2018, 4 de janeiro, 3.400, sentença proferida em 5 de maio de 2021. No segundo grau, a sentença absolutória foi confirmada por unanimidade, contando ainda com parecer favorável do Ministério Público Federal, que reiterou a tese do cerceamento de defesa. Aqui, senhor presidente, eu também trago uma doutrina que vai ser anexada aos autos, está anexada aos autos, eu estou evitando me estender, do professor Oren Kerr, professor de Stanford, em que ele trata dessa questão do document dumping. E ainda, algumas décadas atrás, um processo com dezenas de volumes impressionaria. No entanto, não é nada comparado, por exemplo, com os dados envolvidos no presente caso concreto, uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões ou até bilhões de páginas, sejam em texto puro, escaneado, chegando a bilhões, a depender da resolução ou número de caracteres. Faço ainda citação de casos julgados e destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, torna-se imperativo que, antes da produção da prova oral, isto é, antes da inquirição das testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Aliás, volto a repisar que isso não é algo estranho no nosso direito
e cito o inquérito 4244, agravo regimental, de 25/4/2017. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho desconfortável. Bom dia a todos. Nós já estamos no Manhã Bandeirantes. Óbvio, um Manhã Bandeirantes especial hoje, acompanhando a fala, o voto do ministro Luiz Fux. Um voto bastante diferente daquele ontem proferido pelos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Um voto no sentido da divergência, abrindo uma divergência importante, um voto que já levantou duas nulidades absolutas do processo. Ou seja, no entendimento do ministro Luiz Fux, esse processo é nulo, integralmente nulo. Primeiro, por incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da prerrogativa de foro, ou seja, ele entende que não deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal um ex-presidente da República só quando no cargo, mas como ex, não. E também está levantando agora a questão do cerceamento de defesa pelo volume de provas e o pouco tempo para acesso a essas peças pelos advogados de defesa, pelas defesas. São divergências importantes que vão fazer pegar fogo esse julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal. Por isso a gente fez a passagem direta do Jornal Gente para o Manhã Bandeirantes e vamos valorizar hoje, Vitor Lupato, bom dia, a fala do ministro Luiz Fux, porque está bastante interessante acompanhar, viu? Bom dia, Marco Antônio Sabino, bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos continuar acompanhando ao voto do ministro Luiz Fux. Você falava sobre as nulidades que ele considera dentro desse processo. Ele já tinha colocado, quando a primeira turma aprovou a abertura do processo, duas delas. Uma que ele está reafirmando agora, que é que a primeira turma do Supremo não é competente para julgar essa ação, que ou volta para a primeira instância ou vai para o plenário do Supremo. Ele também tinha questionado a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e deve abordar isso ainda no voto de hoje. Que a defesa tenha também acesso a inúmeros dados. Veja-se, por exemplo, há pouco tempo foram inquiridas testemunhas cujos depoimentos influem na solução desse caso. Eu cito apenas, en passant, porque nós não estamos julgando esse réu. Um réu que depois que disse que ele elaborou uma minuta que tem sido objeto material da análise e da cognição da Corte. Então, voltando à questão de que nós temos jurisprudência tão mais moderna que a Suprema Corte Americana, que demora mais a julgar temas de desacordo moral da sociedade, e o Supremo é sempre instado a decidir, porque o parlamento não decide, que há desacordo moral lá e empurra-se tudo para o Supremo. Isso tem uma virtude, é que nós temos uma jurisprudência mais evoluída do que a da Suprema Corte. Aqui eu cito a reclamação 80.133, julgada em 4 de junho de 2025. Nesse julgado está, com todas as letras, a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Reclamação 80.133. Trago também o habeas corpus 218.265 da relatoria da segunda turma em 21 de fevereiro de 2024. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brad versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais
são justos. Por isso, senhor presidente, egressa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.